Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da PIB Rio de Deus, onde estamos estudando o livro Comunidade Verdadeira de Jerry Bridges. O estudo de hoje ele não é dependente dos estudos passados, mas como são todos no mesmo livro, se te interessar, eu recomendo que você entre em nosso canal, vai provavelmente aparecer aí do lado os outros estudos e que você os veja. Vamos começar o estudo de hoje, é comunhão espiritual, como nós mantemos uma comunhão espiritual com os irmãos ao nosso redor, de maneira a ser espiritualmente efetiva, que ambos cresçam em Cristo Jesus. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela tua grande misericórdia, pela tua palavra, muito obrigado pelos irmãos ao nosso redor, ajuda-nos a termos a percepção de que todos participamos de Ti, meu Deus, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos uniu a Ti e que por estarmos unidos a Ti, pelo Teu Espírito, pela Tua obra na cruz, pela Tua encarnação, nós estamos unidos uns aos outros nessa nova criação, nesse reino, através desse Espírito de amor, meu Deus. Esteja conosco, ajuda-nos a crescermos em Ti cada vez mais, glorificando e exaltando ao Senhor. Em Cristo. Amém. Então, como vocês podem ver, aí no fundo é uma imagem do Pentecostes, do Espírito descendo sobre a igreja, essa pintura, que é onde nós recebemos, onde a igreja, como parte do reino de Deus, como aquilo que representa o reino de Deus na terra, recebeu de Cristo Jesus o Consolador, a marca da habitação de Deus. Aqui nós temos uma pintura também, uma pintura muito boa inclusive, que se chama Sábado de Aleluia, que é o que? É o sábado, o dia entre a morte de Jesus na sexta-feira e a ressurreição de Jesus no domingo. Aqui mostra os discípulos tristes, pesados, chorando. Nós conseguimos imaginar o peso espiritual que esteve sobre eles, em que tudo que eles construíam a vida deles havia acabado em Cristo Jesus morrendo e eles não entendendo que ele ressuscitaria. Então, o quão importante deve ter sido a ajuda espiritual de uns com os outros. Essa outra pintura são dos apóstolos Pedro e João. E eu acho muito interessante como Pedro e João vão juntos, estão juntos de madrugadinha para ouvir Maria Madalena de que Cristo havia ressuscitado e vão lá juntos. Por que eles estavam juntos, os dois, e acordados naquele horário? Eu imagino, João, apesar de ter se abatido com a morte de Jesus, ele foi muito próximo de Jesus durante a vida, durante a morte, durante o final do ministério dele. Mas Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Então isso não está na Bíblia, mas eu imagino, eu faço essa conjectura, de que eles tinham passado a noite conversando com João, apoiando o seu amigo, que estava com o coração dilacerado por ter traído a Jesus Cristo, por ter negado a Jesus. Então, nós não temos detalhes bíblicos, mas conseguimos imaginar como esse sábado, a comunhão entre aqueles homens, a comunhão entre os apóstolos, foi necessária para a vida espiritual deles. E nós temos isso nas nossas vidas. Várias vezes eu vou, por exemplo, cortar o cabelo no Herb e a gente conversa sobre a nossa vida, conversa sobre as nossas coisas e nós crescemos assim em comunhão uns com os outros. Várias vezes com o Dani também, o Dani da Paty, nós conversamos, nos apoiamos e conseguimos realmente fazer um ou outro crescer em Cristo. Então Deus fez essas amizades, Deus fez esse tipo de comunhão, Deus fez esse tipo de proximidade como algo que nós precisamos para crescer espiritualmente, como algo que nós precisamos para permanecer na fé, inclusive. Uma citação no nosso livro tem uma citação desse carinha aí, J.I. Packer, que é assim: não deveríamos pensar em nossa comunhão com outros cristãos como um luxo espiritual, um acréscimo opcional aos exercícios de devoção privada. Tal comunhão, ou seja, essa comunhão com outros cristãos, é uma necessidade espiritual, pois Deus nos fez de tal modo que nossa comunhão com Ele é alimentada pela comunhão que mantemos com amigos cristãos,
e exige ser alimentada constantemente em benefício de seu aprofundamento e enriquecimento. Então a comunhão que temos uns com os outros, o apoio que damos uns pelos outros, como mostramos Cristo Jesus na palavra, nas orações, no encorajamento, no abraço um para o outro, não é um luxo, não é algo que nós podemos ou não podemos ter, mas é algo que Cristo fez para que nós tivéssemos como uma necessidade. Nós somos alimentados pela comunhão que mantemos uns com os outros. Então isso é dentro da linha do que nós vimos até aqui no nosso estudo, em que o Espírito habita não em mim, mas em nós, que nós precisamos uns dos outros, porque o Espírito está uns nos outros, porque as outras pessoas ao nosso redor, da nossa comunidade, cristãos, nós devemos ajudá-las, porque elas estão em Cristo Jesus, porque elas são nossos irmãos e irmãs, e porque nós estamos em Cristo Jesus, dependemos deles também. Nós nos alimentamos em benefício de crescer em comunhão com Deus através da comunhão com os nossos irmãos. Assim diz Salomão, né, em Provérbios e em Eclesiastes, ele fala assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Em Eclesiastes, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, dessa forma bem poética de Salomão, ele demonstra aí como nós dependemos uns dos outros para nos afiar, para crescermos, para segurarmos uns aos outros. Pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. Veja só que aí não está... não aparece muito uma possibilidade de não cair. A impressão que dá é que nós vamos cair, que a vida vai nos derrubar em algum momento, seja em nossos próprios pecados, seja nas tristezas que nos acometem, seja em angústia, seja em ansiedade. Há várias armadilhas que nós, nesse mundo de pecado, vamos cair e não aguentamos sozinhos. E para ver a Cristo Jesus, para Cristo Jesus nos alimentar e nos fazer crescer, nós precisamos uns dos outros. A comunhão espiritual com os outros fornece, então, crescimento à semelhança de Cristo. Na comunhão uns com os outros, nós crescemos em Jesus como Jesus. Nós crescemos quando precisamos perdoar os outros, nós crescemos quando somos encorajados, nós crescemos quando somos perdoados, nós crescemos quando somos repreendidos, nós crescemos vendo Cristo Jesus uns nos outros, vendo que o Espírito opera nessas pessoas. Então, sempre que nós ficamos sozinhos, sempre que nós pensamos, eu preciso passar por essa prova, por essa luta sozinho, porque é a minha cruz, nós mostramos um orgulho. Seja orgulho de não querer demonstrar fraqueza para o outro, seja orgulho, até um orgulho meio com um certo prazer em sentir sofrimento, sabe? Não, eu quero, eu preciso, porque eu mereço isso, eu mereço essa dor. Não querer a ajuda dos outros é um tipo forte de orgulho, com diferentes motivos, diferentes razões, mas geralmente voltando para o orgulho. Talvez porque as outras pessoas sejam falhas, né? Nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas falhas, e eu aguento bem as minhas falhas. E quando uma pessoa vai me ajudar, ela tem as falhas dela, então ela não vai fazer isso de forma perfeita. Então eu não quero mostrar minha fraqueza para outra, porque eu não quero sentir a falha dela. Mas eu tenho as minhas. Eu não quero me abrir para a ajuda do outro em Cristo Jesus. Eu não quero me abrir para a ajuda que Deus tem para mim através daquela pessoa, porque ela tem as falhas delas. Isso mostra de novo orgulho. Então a comunhão faz com que nós cresçamos. Além disso, fornece também uma correção amorosa e firme. Nós pegamos caminhos errados, às vezes sem perceber, às vezes por falta de sabedoria, falta de conhecimento, às vezes por pecado mesmo, e a comunhão com outras pessoas em Cristo nos faz trocar de caminho, nos faz fazer um retorno, nos faz podermos estar em Cristo Jesus. E também encorajamento diante das tentações e provações. Então nós, quando passamos por momentos tristes, por momentos pesados, por momentos de pecado, essas pessoas nos encorajam diante dessas lutas e nos ajudam a permanecermos no caminho
de Deus. Então, assim diz o escritor de Hebreus: encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, durante o tempo que se chama hoje, ou seja, agora, na situação que nós estamos agora, devemos nos encorajar, evitando com que os nossos irmãos sejam endurecidos pelo pecado. É como se a nossa consciência fosse cauterizada, como se a gente se esforçando tanto, batendo tanto no muro, nós fôssemos criando calos e deixando de sentir a dor que o pecado causa, sendo endurecidos pelo engano do pecado. E o encorajamento dos nossos irmãos nos ajuda a resistirmos e a mudarmos. Nesse mesmo livro, alguns capítulos depois, consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, quando a coisa ficar feia mesmo, quando acontecer pestes por aí, né? Quando acontecer guerras por aí, quando acontecer instabilidade política por aí, que nós vemos esses sinais, né? Esses primeiros sinais que Cristo falou do dia, aí que nós devemos encorajar uns aos outros. E essa palavra, esses dois versículos, são muito usados no contexto de falar da importância de frequentar a igreja. E isso é correto usar aqui, realmente está falando para nós frequentarmos a igreja. Mas o que esses versículos falam não é simplesmente para nós estarmos nos bancos no domingo, por mais importante que isso seja, mas nós só obedecemos a esses versos quando nós fazemos ele inteiro, ou seja, não deixamos de nos reunir como igreja, que está no meio dele, mas fazemos o que está antes e o que está depois. Antes, incentivar-nos ao amor e às boas obras, e depois encorajarmos-nos uns aos outros. Então, incentivar ao amor e às boas obras e encorajar. Assim, nós estamos cumprindo o que esse versículo diz, assim nós nos reunimos como igreja, não só para participar do culto, mas também para encorajar e incentivar aos nossos irmãos. Então é importante o ministério da palavra público no culto, o nosso louvor a Deus, as nossas orações no culto, a nossa participação da ceia, a questão de batismo, tudo isso é muito importante, essa participação da comunidade. Só que ela não é solitária, ela não vai sozinha, ela é acompanhada de comunhão espiritual, da ajuda mútua, de estar carregando e sendo carregados uns pelos outros, carregando o fardo uns dos outros. Isso é algo que não contradiz o ministério público da palavra pelo culto, né? Mas complementa e completa, acompanha. Como ter então esse tipo de comunhão? O que nós devemos fazer para ter esse tipo de comunhão, para crescer nesse tipo de comunhão espiritual uns com os outros? Ela flui da nossa comunhão com Deus. Então, não é algo sozinho, não é algo separado, não é uma amizade simplesmente. Por mais que as nossas amizades com não cristãos sejam muito importantes e sejam úteis para nós, sejam verdadeiras, a nossa comunhão espiritual um com o outro, uns com os outros em Cristo Jesus, não é simplesmente uma amizade, mas é algo que flui da nossa comunhão com Deus. Nós temos comunhão uns com os outros porque temos comunhão com Deus e para termos mais comunhão com Deus. Outra citação diz assim: a comunhão com Deus é a fonte da qual nasce a comunhão entre cristãos, e a comunhão com Deus é o fim para qual a comunhão com os cristãos é um meio. Do J. Packer, e demonstra aqui que a comunhão com Deus é a fonte da qual nasce a comunhão entre os cristãos. Então eu tenho amizade, eu tenho uma comunhão, eu compartilho a minha vida com os irmãos que estão ao meu redor por conta de Cristo Jesus, por conta da comunhão que eu tenho com Deus. E o objetivo, o fim, aquilo que a comunhão com os irmãos causa é a comunhão maior
com Deus. Então é a fonte e é o fim. É o alicerce, é aquilo que constrói essa comunhão e é o objetivo, aquilo que a comunhão com os meus irmãos em Cristo leva, a comunhão com Deus. Além disso, como ter esse tipo de comunhão exige compromisso e responsabilidade mútuos. Precisamos estar compromissados e ter responsabilidade com os outros que estão ao nosso redor. Isso implica em ajuda por encorajamento e prestação de contas com uma pessoa ou com um pequeno grupo. Então, não dá para a gente ter esse tipo de comunhão profunda com todas as pessoas ao nosso redor, nós tentamos o nosso melhor, mas esse tipo de relacionamento próximo é geralmente com uma ou com poucas pessoas em que nós podemos nos comprometer e ter responsabilidade por elas. E como que nós fazemos isso na prática, né? Como nós vamos alcançando essa comunhão? Uma primeira coisa que nós fazemos é compartilhar a verdade bíblica. A comunhão espiritual deve girar em torno das Escrituras. Então, o foco da comunhão espiritual é a Bíblia. Não necessariamente um estudo formal, mas sempre dependendo do que nós temos, do que nós encontramos na palavra de Deus, direcionando os aconselhamentos, direcionando os toques, direcionando os desabafos até mesmo, direcionando até quando a gente está com raiva e tem que deixar para fora algumas coisas, até isso nós devemos buscar pautar pela palavra, fazer isso de uma maneira não pecaminosa que nós descobrimos nas Escrituras. E isso pode vir levar você a pensar, nossa, mas eu não tenho nada o que compartilhar, eu não tenho nada porque eu não sei, eu não conheço muito, eu não tenho muito conhecimento sobre essas coisas. Então, eu falo para você, irmão, todos nós temos do Espírito Santo, todos nós participamos no Espírito, e Ele que nos ensina e nos torna únicos. Então não é simplesmente uma troca de informações, por mais que a gente fale dessa centralidade da palavra, dessa centralidade do estudo da palavra, de nós lermos a palavra, é mais quanto à vida que temos em Cristo Jesus e da certeza que se estamos em Cristo, temos o Espírito e podemos ajudar uns aos outros, cada um da sua própria forma, mas temos algo com que contribuir porque Cristo nos salvou, porque Cristo está conosco. Então, por menor ou que nós sejamos, nós temos o que contribuir para todos, e por maior que nós sejamos, nós precisamos dos outros, de todos os outros, para nos ajudar. Então, devemos ouvir, não só falar. Nós devemos não só falar, não só nos derramar para as outras pessoas, mas também ouvir o que elas têm a dizer, tanto o que elas têm para dizer sobre as nossas situações, quanto o que elas têm para dizer delas mesmas, né? Não só existem pontos nas nossas vidas que nós precisamos de mais atenção, que nós falamos mais sobre os nossos problemas, mas nós não podemos lidar com as outras pessoas, com as nossas amizades, como se fossem usando elas, né? Realmente usando só para nos ajudar, sem considerar o que essas pessoas passam. Então, não só falar, mas ouvir. E por outro lado, devemos falar, não só ouvir. Ou seja, não só nós devemos ouvir o que outra pessoa está falando, não é? Não só devemos receber o conselho dessas pessoas, mas também aconselhá-las, também falar daquilo que Deus nos direciona, daquilo que nós temos em Deus, daquilo que Cristo Jesus nos ensina. Nós temos essa capacidade, não exercê-la é duvidar do que Cristo Jesus prometeu para nós. Jesus prometeu que estaria conosco até o final dos séculos. Então nós podemos ajudar os outros e muitas vezes não fazemos por preguiça ou por descrença daquilo que Deus faz em nós. E o foco dessas conversas, o foco desse compartilhar de vida deve ser no poder transformador da palavra. Então não só, eu li isso, eu aprendi isso como informações, mas sim como vida. Como que isso me mudou? Como que eu vejo na Escritura me
transformou a maneira que eu me enxergava, transformou os meus relacionamentos, transformou aquilo que eu fazia. Então, outra coisa é a transparência uns com os outros. O Jerry Bridges, o autor do livro, fala assim: não podemos encorajar e motivar alguém, nem orar por alguém, se não conhecemos as lutas que essa pessoa está enfrentando. Então, como eu vou compartilhar da minha vida com alguém se essa pessoa não conhece aquilo que eu passo? Se essa pessoa acha que eu sou extremamente forte, que eu não tenho nenhum problema na vida? Eu tenho que ser transparente com ela quanto às minhas falhas, eu tenho que ser transparente quanto àquilo que eu passo, eu tenho que ser transparente quanto às minhas fragilidades, onde eu sou fraco, onde eu quebro. E todos nós somos assim, nós sabemos disso. Quando nós não deixamos isso, quando nós não demonstramos isso, passa falsidade. Passa ou um perfeccionismo exacerbado ou falsidade. Prestação de contas, né? Que anda junto com a transparência. Prestar contas é se dispor tanto para ser esquadrinhado quanto para ser desafiado em áreas da vida sobre as quais se chegou a um acordo comum. Então, quando eu quero ter esse tipo de comunhão espiritual com alguém, quando eu quero me abrir um com o outro, quando eu quero crescer em Jesus, isso me torna frágil diante daquela pessoa, isso me torna aberto diante daquela pessoa, isso faz com que eu possa ser esquadrinhado e desafiado em áreas que às vezes são incômodas para mim. Eu lembro de uma história, eu não lembro exatamente de quem que eu ouvi, era um pastor, e ele tinha lá um corpo pastoral, né? Alguns pastores que com ele direcionavam a igreja. E de tempos em tempos ele confessava os pecados dele, confessava as coisas que ele estava passando. E tinha um ponto que ele achou que era super sossegado, que ele só ia falar, olha, aconteceu isso, tal, e já passar por outras coisas. Mas nesse ponto que ele achou que era pequenininho, os presbíteros, os pastores dele, começaram a perguntar, tá, mas como que foi a motivação do seu coração nisso? Será que você viu orgulho? Será que você viu soberba? Será que isso não é um assunto que veio em outras coisas, que está vindo de outros pontos da sua vida? E foram falando, e ele foi ficando saco cheio, foi ficando nervoso com aquilo. Poxa, uma coisa tão pequena. Ele não queria se deixar trabalhar, ele não queria que as pessoas atentassem para aquele erro dele e cavassem um pouco mais para ver o que estava dentro dele. Então, o tipo de relacionamento que nós estamos falando aqui, o tipo de comunhão espiritual que nós estamos falando, implica em prestar contas uns para os outros, sendo frágeis uns para os outros. Colossenses fala assim, Paulo em Colossenses, né? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Pressuposto nesse aconselhem-se é entender a situação do outro, é ser empático um com o outro, é se abrir um para o outro. E a mesma coisa também de Paulo em Efésios, sujeitem-se uns aos outros, ou submetam-se, em outras traduções, uns aos outros, por temor a Cristo. Outro versículo que dava para ter posto aí em Filipenses, considerem os outros superiores a vós mesmos. Então eu me sujeito um ao outro, eu entendo, eu quero ouvir o meu irmão, eu quero que ele fale comigo, por quê? Que ele aponte os meus erros, que ele me mostre onde eu posso melhorar, porque ele está em Cristo, por temor a Cristo, como está aí. Então, eu me abro, eu presto contas por conta disso. A prestação de contas pode ser de pontos positivos, ou seja, eu abro para o meu irmão a questão, poxa, eu estou falhando em leitura bíblica, estou falhando em oração, estou falhando em comunhão com Deus, estou falhando com isso, que eu quero fazer mais. Ou negativas, pecados, falta de autocontrole, melhor administração de tempo, coisas negativas em mim que eu quero tirar. Então a outra pessoa, de tempos em tempos, está aberta para conversar comigo e falar, poxa, como vai ter a situação, olha só, vi você fazendo isso, realmente desafiar, que é uma coisa que nos dói, que é uma coisa que nos machuca,
né? Alguém vindo falando dessa forma, querendo a nossa melhora, mas é uma coisa amorosa e é uma coisa que vem de Deus. Isso também está junto nisso, né? A oração. Tiago 5 fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, a oração em conjunto é uma grande forma de Cristo agir em nós. Orar uns pelos outros é uma forma de Cristo operar em nossos corações, agir em nossos corações, direcionar a nós. Quem? Então, como que eu posso ter? Que tipo de pessoa pode ter esse tipo de relacionamento, pode ter uma comunhão espiritual assim? Precisa ser alguém que tenha o desejo e a ação de crescer no Senhor. Alguém que queira realmente, independente do ponto da caminhada que está, mas que deseje e esteja agindo para crescer em Cristo, para crescer no Senhor. Alguém que tenha a capacidade de compreender e se identificar com necessidades, frustrações e tentações. Alguém que se esforça, como Cristo Jesus ao se encarnar, alguém que se esforça em habitar e ver a dor da outra pessoa, ver a frustração da outra pessoa, ver a necessidade da outra pessoa. Algo que nós devemos lutar contra, né? Devemos lutar contra o nosso desejo de sermos fechados em nós mesmos e não entendermos a situação dos outros. Saber guardar segredo, porque é um relacionamento privado, é algo importante, é algo pessoal, então devemos ter confiança quanto ao segredo nessas coisas, né? Quanto à privacidade. Uma disposição de se comprometer com o bem-estar espiritual da outra pessoa, então é algo que vai cansar, é algo que vai vir em momentos inoportunos, é algo que vai encher a cabeça, algo que às vezes a gente tem que correr atrás da outra pessoa, então é preciso essa disposição. Eu quero o bem-estar espiritual daquela pessoa, então eu vou correr atrás dela, eu vou me esforçar nela. Saber que não possui todas as respostas, que eu não consigo responder tudo, que eu não sou maduro em todas as coisas, que eu não sou forte em tudo, então que eu preciso, às vezes, de ajuda, que às vezes não vou saber o que responder, que às vezes eu vou precisar pensar mais, orar mais, e que eu não vou conseguir resolver tudo, né? Então, saber dessa nossa imperfeição é importante para isso. E a disposição em ser sincero com o outro, ser sincero, você está indo num caminho mal. Às vezes a gente é muito fechado nisso, a gente vê que a pessoa está indo mal e a gente comenta com outras pessoas. Nossa, fulano tá ruim, hein? Nossa. Quando acontece, quando explode tudo, nossa, eu sabia que ele estava assim, viu? Eu tinha percebido, desde aquele dia eu tinha percebido que ele estava assim. Mas eu não falei com aquela pessoa. Então eu estou disposto a fofocar quanto a isso, né? A querer sentir, nossa, eu percebi isso, eu percebi. Mas de chegar na outra pessoa e conversar com amor, a gente não faz, porque não temos amor suficiente para isso. Nós queremos ser amigáveis de uma maneira que não tem amor, porque não queremos ajudar os outros em Cristo. Então, a disposição em ser sincero, não permitindo que o outro permaneça no caminho errado, sem ser questionado. E quanto aos pequenos grupos, tudo que foi dito até agora foi mais focado no relacionamento de uma pessoa, né, de 1 a 1, mas é possível se fazer num PG, né, num ambiente de pequeno grupo, desde que haja estudo bíblico, compartilhamento de necessidades, prestação de contas e oração uns pelos outros, que é basicamente os pontos que a gente falou até aqui. Dividir em um ambiente com poucas pessoas que se conheçam, né, que estejam crescendo em comunhão uns com as outras, essas nossas necessidades, estudar a Bíblia juntos, prestar contas e orar. Em Malaquias, para ir terminando o nosso estudo, Malaquias 3, 16 e 17 fala assim: aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai que tem compaixão do filho que lhe obedece. Nós vemos aí, é um ambiente bem
pesado na história de Israel, com as pessoas deixando ao Senhor, deixando de adorar ao Senhor, adorando outros deuses, tendo uma religiosidade muito externa que não se preocupa com Deus, mas com alguns que temiam ao Senhor. E esses que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, tinham comunhão uns com os outros, e o Senhor os ouve com atenção. E Deus fala: eles serão o meu tesouro pessoal. Deus se agrada da nossa comunhão. Deus se agrada de nós estarmos abertos uns para os outros. Deus se agrada de nós fazermos uns aos outros crescer em Cristo Jesus, de nós deixarmos a nossa individualidade, de nós deixarmos o foco somente no eu, mas ajudarmos, apoiarmos, termos uma comunhão espiritual uns com os outros. Isso alegra Deus. Deus sorri diante da comunhão da sua igreja, dos seus filhos. Novamente, a pintura que eu mostrei no começo, demonstrando um momento muito triste, muito pesado, em que irmãos que estavam confusos, irmãos que não tinham todas as respostas, se mostraram presentes uns com os outros e permaneceram juntos nesse dia triste até a ressurreição. O único que não permaneceu com eles, Tomé, Cristo trouxe de volta, com eles persistindo em estarem juntos. Então, numa reunião de todos juntos, com eles desesperados, sem saber o que fazer, Cristo se mostra para eles. E ao invés de deixar de lado aquele que foi para longe, eles se reúnem novamente, chamam ele, e Cristo se faz presente novamente e o restaura. Então, nos momentos tristes de dor em que a gente não sabe como segurar, não sabe o que direcionar a outra pessoa, nós devemos nos fazer presentes, ajudando como der, aguardando a manifestação de Cristo. Da mesma forma, num momento muito bom, muito para cima, outro momento era mais para baixo, o Espírito Santo foi derramado pela igreja em irmãos que estavam juntos, comungando em oração, persistindo em Cristo Jesus. Que assim possa ser conosco. Nos momentos tristes, apoiarmos, esperarmos a ação de Deus em Cristo Jesus, e nos momentos felizes, clamarmos juntos em oração, recebendo a direção do Espírito. Muito obrigado por ouvir. Essa foi a aula sobre comunhão espiritual. Se quiser, curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos, que possamos crescer em comunhão espiritual uns com os outros, para o crescimento nosso e para a glória de Deus. Um abraço.